A paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Neste momento, com muita alegria em meu coração, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a lição de número 9, cuja temática, o primeiro projeto de globalismo. Antes de adentrarmos a lição propriamente dita, estaremos fazendo uma oração para que o Senhor Jesus Cristo possa nos abençoar de uma forma maravilhosa. Durante esta preleção, oremos ao Senhor. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, neste momento tão sublime, Senhor, da meditação e reflexão da Tua santa e bendita palavra, através deste estudo bíblico, Pai querido, que Teu Espírito Santo possa operar em cada coração e nos revelar os mistérios da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Pai querido, abençoa os Teus filhos que estão nos acompanhando durante esta preleção, supra as suas necessidades, opera milagres em suas vidas, Senhor, e de seus familiares, salvando aqueles que ainda não são salvos, para a honra e a glória do Teu nome. Pois no poderoso nome de Jesus Cristo é que nós oramos a Ti, confiante na Tua resposta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos então a temática, o primeiro projeto de globalismo. O texto áureo desta temática, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, verso de número 9. Verdade prática: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Eu louvo a Deus por ter o privilégio de conhecer a este Deus tão maravilhoso que nós servimos, bem como as Sagradas Escrituras, que é o livro mais antigo e é também o livro mais atual da história da humanidade. Principalmente esta temática, que é um dos temas desses últimos tempos em todas as áreas da vida humana. Se fala em globalismo, onde as instituições procuram se unirem, se fundirem para alcançar maiores lucros, maior domínio, maior poder. Temos diversas empresas se fundindo, se tornando uma só, como também instituições bancárias se fundindo, ou uma comprando a outra, tudo em nome do globalismo. Partidos políticos se fundindo, se unindo em diversas nações, tudo em nome do globalismo. Então veja, irmãos, que este é um assunto, é um tema, é um título bastante atual diante da sociedade humana. Então é por isso que eu peço para você, preste bem atenção durante esta preleção, que você vai entender aonde está a origem deste intento do ser humano. A leitura bíblica em classe está registrado em Gênesis capítulo 11, verso 1 a 9. Verso de número 1: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale
na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Verso 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Verso 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Verso 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Verso 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Você pode dizer amém pela leitura do texto? Aleluia. Desde o princípio, Deus, quando fez o homem, ele estabeleceu que o homem se multiplicasse e enchesse toda a face da terra. Mas na época de Noé, os homens ímpios da época se aglomeraram em um só lugar e incitaram até mesmo os descendentes de Noé a aglomerar ali em Sinar. E eles então resolveram a construir uma torre que ficou conhecido como a Torre de Babel, com a preocupação de aquela torre cujo topo chegasse aos céus, e para que deixasse o nome deles célebre, em evidência, famoso. E é isto que o ser humano ele procura. Ele procura a fama, ele procura se exaltar, mas não é isso que Deus planeja para a humanidade. Então o propósito de Deus é que o homem então enchesse toda a face da terra. Assim como Jesus Cristo, ele disse que o seu evangelho pudesse ser propagado a todas as nações sobre a face da terra. Nós vamos para o tópico de número 1, que diz a segunda civilização humana. Vemos que a primeira civilização humana ela fora destruída em decorrência do dilúvio, porquanto a humanidade havia se corrompido. Buscaram a violência, buscaram o pecado, buscaram os prazeres carnais e infames, buscaram o desrespeito para com Deus. E agora Deus firma um pacto com Noé, que não destruiria mais a terra com o dilúvio, destruindo a humanidade. Então nós entramos agora no período da segunda civilização humana. Mas esta geração também tinha ciência de que o propósito de Deus é que a humanidade encha
toda a face da terra. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Mas em Gênesis capítulo 11, conforme o texto aqui lemos, diz que eles se aglomeraram em uma parte da terra, mais precisamente chamado Sinar. Aí nós entramos então no tópico 2, quando diz o globalismo de Babel. Então ali em Sinar eles resolvem então construir uma torre, pois já possuíam a tecnologia suficiente para construir aquela torre. E Deus então diz, vamos ver o que eles estão fazendo. O que os homens estão fazendo? E viram que estavam fazendo uma torre em busca da fama. Eles estavam então construindo a chamada Torre de Babel. E alguns fatores contribuíram para aquele intento na vida deles. Eles falavam uma só língua. E ali estava um grande número de pessoas, pois em vez deles se espalharem para encher toda a face da terra, estavam aglomerados num só lugar. Então, como eles falavam uma só língua, eles então se uniram para construir aquela torre. Aí foi aonde Deus confundiu a língua dos homens. E cada um já não entendia mais o outro. E tiveram que parar aquele intento. Tiveram que parar aquele objetivo, aquele projeto. Porque Deus confundiu a língua dos homens. E hoje nós temos mais de 7.000 idiomas em todo o mundo. O tópico de número 3, a intervenção de Deus em Babel. Então, o projeto do homem, ele vai até onde Deus permite. Se for um projeto satisfatório, se for um projeto que vai trazer edificação à sociedade, ou a uma comunidade, ou mesmo a uma família, Deus está pronto para nos ajudar. Mas quando existe um intento, um projeto, um objetivo que não agrada a Deus, que não trará benefício à humanidade, tem tudo para dar errado. Então, como já falamos, houve a confusão das línguas. E eles então não puderam dar continuidade aos seus projetos. E o que Deus estabeleceu há de ser cumprido, queira o homem ou não. Mas o que Deus estabeleceu, Deus cumprirá. Nós encontramos em Isaías capítulo 43, verso 13, as seguintes palavras: Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amados irmãos, então nós vemos aqui a soberania de Deus e ponto final. O homem irá até onde Deus permitir. E não somente o homem, como também o próprio inimigo de nossas almas, Satanás, ele vai até onde Deus permitir. Porque a soberania pertence a Deus. Então nós devemos sentir, irmãos, tranquilidade quando você está dentro dos propósitos de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus.
quando você faz aquilo que é agradável ao nosso Deus. Então você deve sentir segurança, porque aquele teu projeto, aquele teu intento, aquele teu plano irá suceder para a glória do nome do Senhor. Nós encontramos na sociedade humana pessoas que se levantaram dizendo ser soberanos, principalmente os chamados ditadores, que em pleno século XXI existem, mas eles se levantam para caírem, porque a qualquer momento esses ditadores vão cair e o nome do Senhor será glorificado, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Após cessarem a construção daquela torre, historicamente, Deus então, ele chama Abraão, os descendentes de Sem, e faz uma aliança com Abraão. Deus faz promessa a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão. Aleluia por isso. Amados irmãos, então não é um tema desses últimos tempos. Não. Isso já estava logo no começo da humanidade, já estava no coração do ser humano, esse intento que não agrada a Deus. Vemos aqui que o Senhor, ele fez cessar a construção de Babel, ou da Torre de Babel, confundiu a língua dos homens, para que a vontade de Deus fosse manifesta, para que o projeto de Deus, que o homem teria que encher a face da terra, crescei e multiplicai e enchei a face da terra. Queridos, que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, possa nos abençoar de tal forma que todo o tempo da nossa vida possamos fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar esse breve comentário da lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude na divulgação da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor com todos os irmãos em Cristo Jesus.